Cidadão não, engenheiro civil, formado, melhor do que você. Há poucos dias, e como tudo que cai na rede virou pó na mesma velocidade, nós fomos surpreendidos com um trecho de uma matéria do Fantástico que mostrava a multidão que lotou os bares da Zona Sul do Rio de Janeiro, como se nós não estivéssemos no meio de uma pandemia e como se o distanciamento social não fosse talvez uma das únicas escoltas conhecidas contra o novo coronavírus. No dia seguinte, aquele exato trecho se alastrou pelas redes sociais como uma amostra, eu acredito que bastante honesta, de nossa mesquinhez enquanto seres humanos, pelo desprezo a uma doença que vem levando tanta gente à morte, pelo desrespeito a quem exerce o seu trabalho e porque não há nada de grandioso em um diploma, especialmente hoje, quando o acesso a ele se tornou mais fácil do que antes, ou porque aquele que conduzia a fiscalização era doutor em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Portanto, se fosse esse o critério, nós já teríamos um vencedor no quesito excelência. No dia seguinte, a empregadora da moça anunciou a sua demissão, que foi prontamente comemorada na internet, e dias depois, em uma entrevista, agora trajando máscaras e em um tom bem diferente, bem mais ameno daquele mostrado no Fantástico, os dois contaram um pouco do que havia se transformado a vida deles desde que aquela reportagem foi ao ar e do medo que eles sentiam do que viria a partir daquele dia. Seus dados foram descobertos, endereços de parentes foram divulgados, o telefone com mensagens de ódio não parava de tocar, um verdadeiro terror para quem, até bem poucos dias, era alguém que jamais imaginou que seriam essas as consequências de uma infeliz carteirada. Cidadão não, engenheiro civil. E é bom que nos questionemos se é justo que um vídeo de uma atitude imbecil, infantil, ganhe uma repercussão monstruosa, a ponto de fazer com que a sua protagonista perdesse o emprego, tivesse a sua vida virada do avesso, receosa do que a espera no futuro, do que se transformará a sua vida ou como será o recomeço. E se é que haverá um recomeço, porque quando estamos no centro de um furacão, é difícil nós vislumbrarmos o dia em que ele vai embora. E nesse caso, o enfraquecimento do furacão se assemelha à rapidez com que mudam as pautas das redes sociais. Se por um lado é bem feito e existe algo dentro de nós que festeja quando uma injustiça parece devidamente vingada, especialmente em um mundo que tem a impunidade como uma de suas mais tristes e lamentáveis marcas, por outro lado é possível nós tirarmos algumas lições do que aconteceu. A primeira delas é aquela que o próprio vídeo denuncia, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa obsessão pelo sucesso, a nossa obsessão pela sensação de que nós somos melhores do que os outros. E até por isso que é tão comum vermos pessoas que, mesmo com tão pouco, ou mesmo com nada, tentam de alguma forma se colocar sobre os demais quando se sentem acuados. Ou mesmo aqueles que, por certo, desconhecem a angústia pelo acúmulo de boletos não pagos, mas que possuem uma formação humana paupérrima. E essa discussão nos remete a um outro vídeo que acabou não ganhando a mesma repercussão, gravado quando a Polícia Militar de São Paulo atendia a um chamado da esposa do homem que ameaçava agredi-la. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda de um PM que ganha R$1.000 por mês. Eu ganho 300 mil por mês, eu quero que você se foda. Seu lixo do caralho. De um lado, um casal que, até onde se sabe, leva uma vida de padrões médios, perdeu o emprego e se viu obrigado a se refugiar dentro de casa. Do outro, o empresário contrariado pela presença da polícia depois de quase ter agredido a própria esposa. E ele segue com a sua vida de posses e com a arrogância intacta, porque a modesta resposta social pela agressão que estava prestes a ser cometida contra a esposa, de certo não será capaz de reprimi-lo.